Nessa edição do podcast da Fundação Alexandre Gusmão, vamos entrevistar o embaixador Luiz Cláudio Vilafã Gomes Santos. O embaixador é diplomata, escritor, autor de livros de história diplomática e de biografias do Barão do Rio Branco e de Euclides da Cunha. Embaixador, boa tarde. Duarte da Ponte Ribeiro nasceu em Portugal, mas foi um pioneiro, foi um grande expoente da diplomacia brasileira no tempo do Império. O que mais me chamou a atenção na trajetória dele é o número de missões, né, que ele desempenhou em países vizinhos, em países da América do Sul. E eu gostaria que o senhor comentasse um pouco isso, que parece ter sido algo muito decisivo no legado que ele nos deixou, né, na sua trajetória. Boa tarde, bom dia para quem nos for ver de manhã, boa noite para quem nos for ver de noite. Flávio, primeiro, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer conversar com a FUNAG, uma instituição com quem eu tenho uma relação muito antiga. É um prazer te rever, ainda que virtualmente. E é um grande prazer para mim conversar sobre Duarte da Ponte Ribeiro. E, como você disse, ele nasceu em Portugal, mas ele veio para o Brasil com a corte portuguesa, em 1808. E ele veio, era um adolescente ainda, mas ele veio como ajudante do médico da nau Capitânia. Então ele trabalhava como ajudante do médico. E chegando no Brasil, ele acabou se formando em medicina. E ele vai exercer medicina durante muito tempo. Tá? Ele vai ser um médico relativamente importante e na cidade, então, que se chamava Vila Real da Praia Grande, que hoje é a nossa querida Niterói. Tá? Então ele viveu em Niterói, ele chegou a ter alguns cargos públicos também em Niterói, mas ele era basicamente médico. E aí, naquele momento, naquela época, não existia carreira diplomática propriamente dita. Na verdade, inclusive, eram poucas as pessoas que se faziam muitas missões diplomáticas, durante o século XIX praticamente todo, e o Duarte da Ponte Ribeiro vai ser um desses poucos que você pode dizer que são diplomatas profissionais, apesar dele ter começado tarde. Ele vai começar a carreira dele como diplomata depois dos 30 anos, depois dessa exitosa carreira de médico. E aí ele vai começar a carreira dele, e a gente pode dizer que talvez não tenha começado tão bem, porque o primeiro cargo dele foi ser mandado para a Espanha, onde queriam que ele fosse exercer o cargo de cônsul-geral na Espanha. Mas o problema era o seguinte, nós estamos em 1826, a Espanha tinha acabado de perder também as colônias americanas, e a Espanha não queria reconhecer o Império Brasileiro, porque seria uma maneira também de dar força à ideia de que as colônias espanholas deveriam ser reconhecidas. Então ele passou praticamente 2 anos na Espanha tentando ser reconhecido como cônsul, e os espanhóis não reconheceram. Então essa primeira missão dele na Espanha, na verdade, não foi um êxito, né? Ele acaba voltando para o Brasil, mas, enfim, ele é uma coisa que estava fora do controle dele, né? Porque esse reconhecimento implicaria no reconhecimento da independência do Brasil. Da reconhecimento da independência do Brasil. Justamente, no momento que aceitasse ele como cônsul, a Espanha reconheceria a independência do Brasil, e a Espanha não estava reconhecendo, não só não reconhecia a independência das colônias dela, que já tinha perdido, como ainda achava que podia recuperar. Então era um pouco a missão impossível. Então ele começou mal, uma missão impossível, mas tudo bem. E aí ele volta para o Brasil, mas em seguida ele é mandado para o Peru, como encarregado de negócio. O Peru e a Colômbia tinham mandado 2 enviados ao Brasil no começo do primeiro reinado, e o Dom Pedro resolveu reciprocar e mandou diplomatas brasileiros tanto para a Colômbia como para o Peru. E para o Peru foi o Duarte da Ponte Ribeiro, que teve lá no Peru em 1829 a 1832. E aí sim foi reconhecido, foi o primeiro ato, digamos assim, diplomático entre os 2 países, e o Ponte Ribeiro tem, então, um dos seus méritos é esse ser o primeiro representante brasileiro no Peru, já em 1822. Termina a missão no Peru, ele é mandado para o México, onde ele também será o primeiro representante brasileiro no México. E aí, naquele momento, para chegar no México, ele, na verdade, ia até Lisboa, e aí, ao passar por Lisboa, ele passou 1 ano em Lisboa como espião, porque nós estamos em 1832, o Dom Pedro tinha voltado
para Portugal, e o Partido Restaurador queria que o Dom Pedro voltasse para o Brasil para restaurar o seu reinado no Brasil, como ele estava lutando contra o irmão dele lá em Portugal. Então ele foi mandado a caminho do México para servir de espião em Portugal, para ficar atrás dos passos dos agentes do Partido Restaurador que tinham sido mandados para convencer o Dom Pedro. Ele se convenceu... Dom Pedro vai ser depois Dom Pedro IV. Pedro IV em Portugal, mas nesse momento ele ainda está em guerra com o irmão dele. Tá? Mas esse Partido Restaurador do Brasil queria que ele voltasse e reassumisse a coroa brasileira. Tá? Então ele ficou de espião, mas ele logo chegou à conclusão que o Dom Pedro não ia voltar, e aí seguiu a missão dele para o México. Ele tem uma vida, ele tem um lado Indiana Jones, uma coisa 007 da vida dele, que é super interessante. Tá? E aí ele vai para o México, e ele vai ser, como eu já disse, o primeiro representante brasileiro no México. Ele não ficou muito tempo, ficou de 1834 a 1835 no México, tá? Mas também inaugura também nossas relações com o México, com a América Central toda, praticamente. E aí ele volta ao Brasil e vai receber uma nova missão. A missão dele no México termina em 1835, e aí já em 1836 mandam ele como encarregado de negócios na Bolívia e no Peru. Tá? E aí também tem o lado Indiana Jones, porque nesse momento a Bolívia e o Peru tinham formado uma confederação cuja sede ficava em Chuzicaca, que hoje é Sucre, ou seja, no alto dos Andes. Tá? Então a primeira complicação da missão dele era chegar na capital da Confederação Peruano-Boliviana, né? Então, o que ele faz? Ele vai do Rio de Janeiro para Montevidéu para Buenos Aires, e vai a lombo de burro, sobe os Andes até Sucre, a cidade que hoje chama Sucre. Ou seja, ele atravessa todo o interior da Argentina, chega ao pé dos Andes ali pela Argentina e sobe os Andes. Isso demora meses. Então, o trajeto demora meses, é perigoso, tudo que você possa imaginar. E aí chega lá em Chuzicaca, e aí a confederação começa a ter problemas. Ela tem um governo que é meio itinerante, e aí ele acaba se deslocando para Lima. E aí também ele desce os Andes pelo outro lado. Então ele atravessou, nesse primeira metade do século XIX, ele atravessou a América do Sul de um lado a outro, ao longo de mula. Né? E aí ele finalmente vai chegar em Lima. Né? Ele chegou na Bolívia no início de 1837, e em junho de 37, ele vai chegar no Peru e vai se sediar em Lima. E em Lima, ele vai assistir à dissolução dessa confederação peruano-boliviana, porque os chilenos vão atacar essa confederação. É uma coisa conhecida na historiografia desse país como a Primeira Guerra do Pacífico. A Segunda Guerra do Pacífico vai ser muito depois, na década de 1860. Então, o Chile ataca essa confederação, vai dissolver essa confederação, inclusive invade e conquista a cidade de Lima. Há uma ocupação chilena na cidade de Lima. Enfim, os chilenos acabam saindo, ele continua lá, e aí em 1841 ele vai sair, mas antes de sair ele vai assinar 2 tratados, depois a gente vai conversar sobre isso, mas 2 tratados que vão ser importantes. Um deles vai ser especialmente importante. Ele vai assinar um tratado de amizade, comércio e navegação, e um tratado de limites, extradição. Tá? Isso vai ter consequências. Depois, apesar de que esse tratado vai para o Rio de Janeiro, ele não vai ser aceito pelo imperador. Naquela época não era o parlamento que ratificava, era o imperador. O imperador decide não ratificar, o tratado não vai ter vigência. Mas aí ele volta para o Rio de Janeiro e ele vai ser chefe da 3ª seção da Secretaria de Negócios Estrangeiros, que era a parte da Secretaria de Negócios Estrangeiros que cuidava das Américas. Então ele passou a ser o chefe, digamos assim, do nosso Departamento das Américas, ou da Secretaria das Américas. Ele tinha um cargo que era muito interessante, porque era um pouco, naturalmente, o Império Brasileiro estava muito voltado para a Europa. Tá? Nós tínhamos uma relação a cabeça muito voltada para a Europa. Então ele fica dono, digamos assim, da chancelaria, que era uma chancelaria muito pequena naquela época, da América. Tá? Então ele vai ser muito influente também na Secretaria de Estado, ou seja, porque era muito comum uma pessoa receber uma missão no exterior, quando voltasse para o Rio de Janeiro, ser dispensado e acabou sua carreira diplomática, digamos assim. E ele não. Ele vai voltar para o Rio de Janeiro e vai continuar trabalhando na Secretaria de Estado. E aí, em 1842,
ou seja, ele volta, ele fica relativamente muito pouco tempo nessa primeira passagem aí pelo secretário de Estado. Ele, final de 42, ele é designado ministro do Brasil na Argentina, ministro residente, que hoje a gente chamaria de embaixador. Né? E num momento muito, muito complicado. Estava Rosas estava no auge do poder, e a relação do Brasil com a Argentina nesse momento estava com grandes problemas por causa da Guerra Civil no Uruguai. Tá? Então, naquele momento, houve uma tentativa de se entender com Rosas, né, de levar uma relação profícua com Rosas, que vai dar errado, vai dar muito errado. Inclusive, o Ponte Ribeiro vai sair, ele vai pedir os passaportes, ou seja, ele sai brigado com Rosas. Depois ele vai escrever num livro que vai escrever um longo relatório que vai virar um livro muito interessante sobre a experiência dele na Argentina e sobre a política do Brasil para o Prata. O Ponte Ribeiro tem essa coisa que é genial, que ele era o Indiana Jones, era um sujeito da ativa, era um grande negociador, negociava tratados, e também era um grande intelectual. Ele era um intelectual de primeiríssima linha e ele vai ter uma influência intelectual tremenda na diplomacia brasileira do Império. Então, ele acaba voltando ao Brasil em 43, 1843, e no final de 43, a partir de 44 até 1851, ou seja, aí um longo período, ele vai ser de novo chefe dessa terceira seção da Secretaria de Negócios Estrangeiros, que cuida das relações com a América. Então, ele vira o grande especialista de Américas no Brasil, na Secretaria de Estado, na diplomacia brasileira. E o grande tema era limites nesse momento. Então, ele vai se tornando um dos grandes especialistas de limites. O Brasil deve muito ao Duarte da Ponte Ribeiro na sua configuração de limites. E aí o que vai acontecer? O Brasil tem até o final da década de 1840 uma posição um pouco distante, não intervencionista no Prata, e aí há uma mudança importante nesse momento, que é a chegada do Paulino Soares de Souza como chanceler pela segunda vez. Ele foi chanceler pela primeira vez em 1844, mas em 49 ele vai ser chanceler pela segunda vez. E o Paulino Soares de Souza, que depois será o Visconde do Uruguai, decide mudar a política brasileira, passar para uma política ativa do Prata, que vai desembocar na intervenção no Uruguai, em 1851, e vai desembocar na guerra contra Rosas e na derrota de Rosas. Tá? E aí, no marco dessa política, ou seja, o Paulino está preocupado que os outros países da região possam se voltar contra o Brasil a favor da Argentina, ele decide criar uma missão itinerante pelas repúblicas do Pacífico, ou seja, por Chile, Bolívia. A Bolívia, nesse momento, tinha um litoral pacífico, então uma missão itinerante pelo Chile, Bolívia, Peru, Equador e Colômbia, para explicar a posição brasileira na guerra contra Rosas e para se garantir que não haveria intervenção desse país a favor de Rosas. E a pessoa mais adequada para essa missão era o Duarte da Ponte Ribeiro, que era o chefe da terceira seção e tinha estado no Peru já 2 vezes, ou seja, ele conhecia bem a região e tinha estado nessa discussão sobre Rosa. Então, ele vai ter essa missão, que é uma missão que era relativamente pouco conhecida, mas é um grande marco da política externa do Império. É a missão especial nas repúblicas do Pacífico e Venezuela. Tá? Isso no começo de 1851. A missão começa, as instruções da missão são de 1º de março de 1851, se eu não estou enganado, e a missão começa antes que comece a guerra com Rosas. É um pouco uma coisa preparatória. E aí, enfim, a guerra com Rosas vai acabar sendo muito rápida. O Brasil ganha rapidamente a guerra no Uruguai, com apoio de forças argentinas, com apoio de uruguaios, mas a questão no Uruguai se resolve rapidamente, e essas forças combinadas vão se enfrentar com Rosas e vão ganhar de Rosas no início de 52 em Monte Caseiro. E nesse momento o Duarte da Ponte Ribeiro já partiu, mas essa guerra acaba sendo uma guerra muito exitosa e muito rápida, na verdade. Nesse meio tempo, o Duarte da Ponte Ribeiro foi ao Chile. No Chile, ele se deu conta de que os chilenos não iam apoiar Rosas, então ele tranquiliza a Secretaria de Estado, dizendo que não se esperasse nada
do Chile, o Chile não apoiará a Rosa, e vai para o Peru. E o Peru também, ele rapidamente descobre que não tem nenhuma simpatia por Rosa, e aí ele tinha, nesse momento, pela primeira vez, instruções para tratar de limite. E ele vai assinar com o Peru um outro acordo, que basicamente segue a linha daquele acordo que ele tinha assinado em 1841. 10 anos depois, em 1851, ele vai assinar um outro acordo com o Peru, um acordo de limites, de comércio, navegação e limites com o Peru, e esse sim vai ser sancionado pelos dois governos. Ou seja, esse tratado de 1851 está em vigor até hoje. Ou seja, é um dos grandes marcos também na nossa política de limites. E esse tratado tem uma outra característica muito grande, depois a gente pode conversar sobre isso, que ele é o primeiro, junto com o tratado com o Uruguai, né, que também é do mesmo ano, são os primeiros tratados que vão ser assinados usando a doutrina do uti possidetis de facto, que depois vai balizar toda a política externa de limites, que até esse momento não era um consenso na diplomacia brasileira. Tá? Então, esse tratado é de maior importância. E aí ele acaba indo para o Peru, para a Bolívia, do Peru ele vai para a Bolívia, na Bolívia ele não consegue negociar com os bolivianos, e a missão acaba sendo dividida, essa parte do Equador, Colômbia e Venezuela vai passar para o Miguel Maria Lisboa, que vai fazer a missão, vai ser uma missão também exitosa. Ele volta para o Brasil, e em 1853 ele está de volta no Brasil, e ele é colocado em disponibilidade ativa, que é outra coisa pouco comum naquele momento. Disponibilidade ativa é uma espécie de aposentadoria, que não era comum na diplomacia, digamos, na burocracia brasileira daquele tempo. Então, ele é colocado em disponibilidade ativa como ministro residente, ou seja, no cargo mais alto. Ou seja, então, é também um indício do prestígio que ele tinha. E ele vai continuar trabalhando no Itamaraty. E ele vai ficar trabalhando como intelectual. Ele vai escrever mais de 200 memórias, hoje a gente diria memorandos, que são grandes estudos que ele fazia, e ele estudou praticamente todas as fronteiras do Brasil, entre outros temas. Tá? E ele também, por exemplo, organizou, é a primeira pessoa que vai organizar a Mapoteca do Itamaraty, que existe até hoje, que é um acervo do Itamaraty da maior importância. Então, o Eduardo Ponte Ribeiro, ainda aqui em disponibilidade ativa, ele vai ficar até a morte dele trabalhando no Itamaraty, sendo uma pessoa da maior influência do Itamaraty. Ele é o grande intelectual nessa área de limite e de América, de uma maneira geral. Então, ele é talvez um dos diplomatas mais completos que a gente já teve em toda a diplomacia brasileira. E aí, só para terminar a coisa, em 9 de abril de 1873, no gabinete do Visconde do Rio Branco, ele vai ser elevado, vai receber o título de barão, e aí ele escolhe, podia ser dado nome de Rio, alguma coisa, ele passou a ser o barão da Ponte Ribeiro. Tá? Então ele chega, ele tem o título de barão e vai morrer alguns anos depois, ele vai morrer 5 anos depois, em 1º de setembro de 1878, aos 83 anos. Então ele teve realmente uma vida super interessante, longa e muitíssimo proveitosa. E o Brasil ganhou muito com o Eduardo da Ponte Ribeiro. E eu acho que ele é um personagem que a diplomacia brasileira deve sim exaltar muito. E eu me congratulo com a FUNAG, que recentemente publicou de novo uma nova edição da maior biografia, tem 3 biografias, mas dessa última biografia dele, do Soares de Souza, que é neto do Paulino Soares de Souza, o autor da biografia, que é um historiador que já faleceu já há muitos anos já. Então, também parabéns à FUNAG por esse resgate. Muito obrigado. Realmente é dos livros que compõem essa série de reedições de obras históricas brasileiras que nós estamos fazendo para celebrar o bicentenário da independência. Incrível, né? Muito obrigado por esse voo rasante aí que nós tivemos sobre a vida do Duarte da Ponte Ribeiro. Dá para ver, parece que assim, vários arquétipos de diplomata, né, são derivados dessa trajetória dele. Né? Realmente, durante boa parte da nossa história, a diplomacia brasileira tinha como principal questão, como principal tarefa, solucionar as questões de limites do território nacional, né, que surgiam em contextos diferentes
em cada momento. E o Duarte da Ponte Ribeiro é um dos três diplomatas que se utilizam do princípio do uti possidetis de facto, né? Eu vejo aí uma trindade que são Alexandre de Gusmão, que dá nome à nossa fundação, Duarte da Ponte Ribeiro e o Barão do Rio Branco. Eu gostaria que o senhor fizesse um pouco, então, assim, um contraste, uma comparação entre essas três figuras e como eles como se apresentaram, como eles enfrentaram as questões em cada um dos seus momentos históricos. Muito bem. Essa trindade está muito bem representada fisicamente no próprio Palácio Samarati. Talvez um dos espaços mais nobres do Palácio Samarati em Brasília seja a Sala dos Tratados, até porque os tratados são a essência da diplomacia. Tá? E a Sala do Tratado está dominada por três bustos, que são justamente o Alexandre de Gusmão, Duarte da Ponte Ribeiro e o nosso Barão do Rio Branco. E não é à toa, eu acho que foi muito bem escolhido. E os três têm eles são a linha que vai definir nossos limites. Primeiro, Alexandre de Gusmão, como se sabe, ele vai fazer o Tratado de Madrid, tá? E que ele vai recuperar essa ideia do direito privado romano, na verdade, do uti possidetis, e vai negociar com a coroa espanhola. Ele é um diplomata português, ele não é um diplomata brasileiro, ele nasceu em Santos, mas é um anacronismo dizer que ele é um brasileiro, né? Mas ele é um diplomata português que vai negociar com a coroa espanhola de maneira muito esperta. A biografia do Sinésio deve ser lida, conta histórias muito boas. Ele vai negociar resgatando esse princípio do uti possidetis, porque a negociação com a Espanha, qual critério seguiria? O Tratado de Tordesilhas estava caduco. E ele acaba propondo, acaba impondo, acaba vencendo a negociação a ideia de impor esse princípio que era quem está ocupando a terra desde muito tempo, não vale invadir, ocupar e dizer que é uti possidetis, isso não é uti possidetis, mas quem estava ocupando aquele território há muito tempo tem direito a ocupar e continuará a ocupar. Tá? Então, com isso, esse desenho principal do Brasil mais ou menos fica esboçado com o Alexandre de Gusmão. Mas não havia tratados. Né? Isso, um dos temas da diplomacia brasileira, que é a doutrina de diplomacia brasileira, vai dizer que esses tratados acabam caducos por causa de uma guerra que houve, a Guerra das Laranjas, que houve entre Espanha e Portugal, e que não restabeleceu o status quo antes. Então, teoricamente, quando vem a independência brasileira, esses tratados, em princípio, não estariam válidos. Era uma das doutrinas possíveis. Tá? Então, o Brasil tinha um contato com uma grande quantidade de países hispanos e não se sabia, não se tinha claro, e não se tinha claro dentro da chancelaria brasileira como que se devia conduzir as negociações com os vizinhos. E no primeiro momento, inclusive, como eu já disse, houve missões de peruanos e de Nova Granada, que seria a Colômbia, ao Rio de Janeiro, final da década de 1820, que queriam negociar tratados, e a resposta brasileira foi não vamos negociar porque nós não temos elementos. Por quê? Porque um dos elementos, se tivesse seguido um outro caminho, seria o elemento principal, seriam os mapas. Mas esses mapas tinham sido levados para Portugal de volta, uma parte dos mapas. Aí também a importância da criação da mapoteca. O Duarte da Ponte Ribeiro foi mandar buscar mapas em Portugal, desenhou mapas. Tá? Então, naquele primeiro momento da diplomacia brasileira, década de 20, década de 30, década de 40, até o final da década de 40, não existia uma doutrina. O Brasil não sabia como negociar limite. E havia duas correntes principais. A primeira seria resgatar o que foi negociado entre as duas coroas, ou seja, ir lá no Tratado de Madrid, procurar as linhas do Tratado de Madrid e tentar aplicar, o Santo Ildefonso, que depois corrige um pouco o Tratado de Madrid, mas são mais ou menos as mesmas linhas. E a outra doutrina possível era o uti possidetis. Tá? E o Brasil negociou tratados com os dois princípios.
até a década de... Em geral, não queria negociar. Mas aí, quando acabava sendo um pouco obrigado a negociar, chegou a negociar usando os dois princípios, tratados que nunca foram aprovados pelo governo. Então, era uma confusão. A diplomacia brasileira não tinha um norte nesse momento em relação a esse tema. E aí ocorre uma coisa até curiosa, que vale a pena contar, a anedota. Uma das coisas que os diplomatas brasileiros faziam quando iam aos países vizinhos negociar tratados eram negociar tratados de extradição de presos, de criminosos. Só que isso era um nome de fantasia para dizer que eram tratados para devolução de escravos. É uma coisa que, obviamente, não fala bem da diplomacia brasileira, mas, enfim, assim era o Brasil naquele momento. Tá? Então, isso era uma das coisas que acabava, você vai ver praticamente com todos os países, em algum momento se negociou esses tratados de extradição de criminosos. Por quê? A pessoa, o escravizado era escravizado no Brasil, mas, digamos, num outro país que não houvesse escravidão, na hora que ele atravessasse a fronteira, ele era livre, ele era um liberto, porque se aplica a lei do país, então ele era um liberto. Então, o Brasil, para desincentivar fugas de escravos aos outros países, tentava criar esses tratados. Não, eles romperam a lei brasileira ao fugir da escravidão, então eles têm que ser devolvidos porque eles são criminosos. Então, o que aconteceu? O Eduardo da Ponte Ribeiro, como eu contei, naquela segunda viagem que ele faz ao Peru e à Bolívia, nesse momento são um país só, ele tenta negociar um desses tratados com a Bolívia. Então ele vai negociar, porque há um caso concreto, há um grupo de ex-escravos brasileiros que fugiu para a Bolívia e ele queria que esses escravos fossem mandados de volta para o Brasil. Então ele começa a negociar, pressionar o governo boliviano para devolver os escravos. E aí ele, no meio da argumentação, ele diz que não, isso está previsto nos tratados que Portugal tinha com a Espanha. Vocês têm que devolver porque estava previsto no tratado que Portugal tinha com a Espanha. E o governo, isso em 1832, se eu não estou equivocado. E aí, 36, desculpa, 1836. Aí o governo boliviano responde que não, esses tratados não estão em vigor. Quem assinou esses tratados foi Espanha e Portugal. Aqui é Brasil e Bolívia, quer dizer, e no caso a Confederação. Então, esses tratados não nos obrigam a nada. Aí também, ele acabou encaixando, o tratado acabou não sendo assinado, mas ele guardou essa história de que os próprios países hispanos não estavam reconhecendo os tratados. E ele chegou à conclusão, pensando lá com os botões dele, que seria muito melhor para o Brasil partir não dos tratados entre Portugal e Espanha, mas do Utpo-Cidetes. E aí o que acontece? Aí nessa mesma segunda viagem que ele passa pela Bolívia, aí ele tem essa experiência aí com o governo, no momento é uma confederação, é o mesmo país, né? Aí ele acaba indo para Lima e o governo que estava lá, a parte peruana, resolve pede a ele para negociar um tratado de limite. Ele não tinha instruções para negociar um tratado de limite. E naquele momento, a doutrina do governo brasileiro era não assinar nenhum tratado. Aí o que ele faz? Ele não tinha instruções, e naquele momento as instruções vinham de navio. Então ele mandava um ofício, aí esperava passar um navio por Lima, que fosse dobrar o cabo, chegar ao Rio de Janeiro. Então, a pergunta chegava 3 meses depois e a resposta chegava 6, 7, 8 meses depois. Autonomia era enorme, né? Autonomia do diplomata. Era total, quer dizer, era outra vida diplomática. Então, o que ele faz? Ele decide, então tá, vocês querem negociar, então vamos negociar a de referendo. Quer dizer, eu negocio com vocês, mas se o Rio de Janeiro não quiser, não quer. Então vamos negociar. E aí ele, da cabeça dele, ele não tinha instrução nenhuma. Ele, da cabeça dele, resolveu pressionar os peruanos para eles assinarem pelo Utpo-Cidetes. Aí os peruanos, melhor aqui, eu tenho o Tratado de Madrid, vamos... Não, mas ele não, o Utpo-Cidetes... E ele consegue ganhar a negociação. Ele resolve a negociação e ganha, assina. Os peruanos topam assinar pelo Utpo-Cidetes. Aí, quando ele está quase assinando o tratado, chega a resposta à pergunta. Ele te pediu, eu quero instruções, eu uso o Utpo-Cidetes ou eu vou me guiar pelos tratados de Espanha e Portugal? E a resposta que chega é tudo que ele não queria ouvir.
Ele chega e responde, não, Vossa Senhoria deverá usar a linha disposta no Tratado de Santo Ildefonso, Tratado de Madrid. Aí ele era um sujeito extraordinário. Aí ele já tinha negociado, só faltava assinar. Aí ele pega e dá uma resposta para Brasília, olha, o negócio é o seguinte, eu já negociei, o que eu negociei é muito melhor do que vocês estão dizendo, ainda que vocês me dê, ainda que essa instrução chegou depois que eu negociei, então agora eu não vou voltar atrás, ainda que vocês tivessem me dado essa instrução antes, eu também não seguiria. Então, mando em anexo o tratado e, se vocês quiserem, que recusem. Tá? O sujeito era de uma coragem inacreditável. Hoje, nós que somos da carreira, você imagina esse tipo de comunicação com Brasília hoje em dia. E ele mandou esse negócio. Né? E voltou para o Brasil. E aí o tratado não foi aprovado. Né? Inclusive, o tratado foi objeto de uma reunião no Conselho de Estado. E aí houve uma discussão sobre, não, o que é melhor, Utipocidetes. Aí chegaram à conclusão que o Utipocidetes era ruim, que devia usar os tratados entre Portugal e Espanha. O tratado não foi aprovado, só que ele, com essa coragem toda, e mesmo fazendo isso, quando ele volta para o Brasil, ele ainda é prestigiado. Ele, como eu te disse, ele acaba lá, chefe da terceira seção de América, e depois mandam ele para Buenos Aires, que é também um sujeito, é um craque. Né? E aí o que acontece? Quando ele volta nessa terceira passagem dele pelo Peru, nessa missão especial das Repúblicas do Pacífico, já estava o Soares de Souza como ministro. E ele tinha convencido, quer dizer, houve uma grande discussão. O Van Hagen, por exemplo, era a favor de que se usasse os tratados com Espanha e Portugal. Também se explica, porque o Van Hagen foi mandado para a Espanha justamente para cavocar os tratados lá, para trazer informações para negociações. Havia uma discussão de doutrina na chancelaria brasileira nesse momento. E, finalmente, quem vai selar essa discussão vai ser o Paulino Soares de Souza, o Visconde do Uruguai. Obviamente que o Duarte da Ponte Ribeiro teve uma grande influência. Né? Então, quando o Duarte da Ponte Ribeiro chega pela terceira vez no Peru, ele tenta ressuscitar aquele tratado que ele tinha feito de limite e navegação também. E ele ressuscita dizendo que ele não tinha sido ratificado por culpa dos peruanos, que também não tinham ratificado. Ah, não, vocês não ratificaram, não pode, não, vamos, aquele tratado era bom. E aí ele consegue convencer os peruanos e assina o tratado. Esse sim vai ser ratificado, e como eu disse, esse tratado está em vigor até hoje. Ele sofreu uma complementação na época do Rio Branco, o tratado terminava na nascente do Javari. E essa nascente do Javari vai dar uma complicação danada, e o Rio Branco vai, em 1809, vai assinar um tratado que vai estabelecer a fronteira da nascente do Javari para o sul. Mas 90% da fronteira com o Peru resultado, que está vigente até hoje, é resultado desse tratado do nosso Duarte da Ponte Ribeiro. Tá? Então, o Duarte da Ponte Ribeiro tem uma importância fundamental para a diplomacia brasileira, que ele foi, junto com o Soares de Souza, que era o ministro, não se pode tirar o papel, a decisão final foi dele. Mas, certamente, o Duarte da Ponte Ribeiro, até por essa atuação quase suicida de assinar o tratado contra instruções e tudo isso, ele tem uma importância extraordinária na transformação dessa questão do Utipocidetes de facto como uma doutrina de limites brasileira. E é a doutrina que vai ser seguida até o Barão do Rio Branco. Tá? Então, no final, é a doutrina que vai prevalecer. Então, como eu disse, o Duarte da Ponte Ribeiro ele é o Indiana Jones, mas ele também é um grande elaborador, um grande doutrinador, inclusive também até fora do Itamaraty. Porque nesse momento que há essa discussão sobre o que é melhor para o Brasil, o grande centro intelectual do Brasil é o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que tinha sido fundado em 1836. E o Duarte, obviamente, era também mesmo sócio do Instituto. E houve uma grande discussão dentro do Instituto sobre qual era a doutrina melhor. E o Duarte da Ponte Ribeiro ponteou, ele participou dessa discussão com muito empenho e também, inclusive,
como eu disse, ele serviu para criar um consenso não só dentro da chancelaria, como fora da chancelaria sobre isso. Então, é um sujeito, realmente é um diplomata da maior importância, como intelectual, como negociador e também como, enfim, esse lado aventureiro. Uma coisa, um outro aspecto que eu achei muito interessante é que ele, obviamente, né, já tinha essa visão do continente, da América do Sul, e ele então era muito favorável à integração regional, né, que até hoje, para nós, diplomatas, hoje para o Itamaraty, é um grande desafio, né? Haja visto todo o nosso esforço em Mercosul, Prosul, na integração energética, integração física, econômica, regional. Eu gostaria de ouvir os seus comentários sobre esse pioneirismo do Duarte da Ponte Ribeiro. Aí são as duas coisas. Primeiro, o contexto. Nesse século XIX, há uma quantidade de reuniões americanas, né? Basicamente dos países hispano-americanos, por motivos diferentes. Às vezes elas são dirigidas contra a Europa, contra a Espanha, que teve umas tentativas de reconquista. Às vezes elas estão dirigidas não tão claramente, mas contra os Estados Unidos. E houve várias. Houve algo como, dependendo de como você conte as reuniões, houve algo como uma meia dúzia, começando pelo o Congresso Panamá. Tá? E o Brasil, que é o tema do seu livro. Eu tenho um livro especificamente sobre essas conferências. Tá? E aí o Brasil tinha uma posição muito complicada. Primeiro que o Brasil era a única monarquia, né, entre repúblicas, era uma monarquia entre repúblicas, causava grande desconfiança, porque nesse momento um dos grandes temas era a questão de que a Espanha ia pedir ajuda da Santa Aliança para reconquistar a América Hispana. Então, o Brasil, sendo uma monarquia, não causava muita alegria entre os colegas sul-americanos, especialmente. E, inclusive, o Pedro I era acusado de ser instrumento da Santa Aliança, foi acusado pelo Bolívar, ou seja, era uma coisa pesada, não era uma coisa simples. Depois, o Brasil era um país escravista. E, basicamente, com algumas exceções, basicamente, todos esses países, à medida que houve a Guerra de Independência, a escravidão foi sendo abolida. E, na maioria dos casos, não era o tipo de serviço de trabalho forçado mais importante. Né? Eles tinham outros tipos de trabalho forçado que não era escravidão. Então, também tinha essa questão da escravidão. Então, o Brasil era visto com muita desconfiança. E a questão de limites, todos, ou grande parte deles, tinham limites com o Brasil era um só. Então, o Brasil também tinha muita desconfiança com essas reuniões. O Brasil achava que ia ficar isolado e de que esses países iam querer discutir limites do Brasil e que o Brasil ia ficar tendo que combater diversos adversários ao mesmo tempo. Então, na chancelaria brasileira, havia quase uma unanimidade de que o Brasil não deveria participar dessas reuniões. No final, no frigir dos ovos, se a reunião fosse a ver, a ideia era que a gente, pelo menos, mandasse um observador, coisa que a gente acabou nunca mandando, nem no Congresso do Panamá, mas no final houve acenos para se mandar alguém para participar como observador, mas nunca participamos. Tá? Então, havia muita má vontade da diplomacia brasileira em relação a todas as iniciativas americanas de integração a qualquer título, tá? Inclusive a defesa contra a tentativa de recolonização. E houve, quando o Duarte da Ponte Ribeiro estava em Lima, naquela segunda passagem dele por Lima, que vai terminar em 1841, e essas reuniões duravam, as coisas eram muito lentas, né? Tudo ia de navio, demorava. Então, a discussão sobre a convocação da reunião durava muitos anos, né? Durava 3, 4, 5 anos, e a própria reunião, em geral, durava muitos meses. Então, durante esse tempo que estava em Lima, chegou a haver a tal da reunião um pouquinho depois da saída dele, mas houve uma grande discussão sobre uma reunião lá em Lima. Na verdade, Lima chegou a ser lugar de 2 reuniões dessas reuniões americanas. Então, ele participou dessa discussão.
E ele, como ele era uma pessoa de opiniões fortes, realmente, ele foi totalmente contra. Ele é um pioneiro e, de novo, ele estava totalmente na contracorrente do que a chancelaria achava naquele momento. Então, ele tem um texto que tá publicado nos cadernos CHDD, da FUNAG. Ele tem um texto que ele explica as razões dele, por que o Brasil deve participar. É um texto que deve ser de 30 e tantos, 39. Eu teria que ver isso. Espera aí, eu acho que até vejo isso aqui. Espera aí. É a força da personalidade, né? A personalidade atuando na história. Eu teria que ver, mas enfim, é um texto final da década de 1830, ou talvez 40, 1840, 41, que ele é uma coisa rara, que é um cisne negro. Né? É um texto da diplomacia do Império em que ele diz que não, que temos que participar dos esforços americanos, temos que estar presente e que o Brasil, se estiver presente, vai fazer um grande papel, se o imperador estiver presente, ele vai brilhar. Então, é também uma coisa que mostra também, primeiro, a visão desse personagem, quer dizer, ele era uma pessoa de imensa visão. Depois mostra outra coisa que é muito importante, a independência intelectual que ele tinha. Outra coisa que também é muito importante, a coragem intelectual que ele tinha. Tá? Ou seja, ele é, em alguma medida, assim, meu ídolo diplomático, em alguma medida, porque e ele acertou muito. Tá? Alguma coisa ou outra ele terá errado, principalmente a missão dele na Argentina não foi tão feliz, ele acaba talvez não brigando com o Rosa sem ter tido brigado naquele momento, mas isso seria uma outra conversa longa também, e até muito interessante, mas ele, enfim, o saldo de erros e acertos dele é tão imensamente favorável a ele, e, como eu digo, ele não podia estar melhor, não podia ser mais simbólico essa coisa da sala dos tratados. Eu acho que ali realmente estão os nossos três grandes diplomatas e que fazem uma linha que nos traz até os dias de hoje. Embaixador, muito obrigado por essa visão sobre Duarte da Ponte Ribeiro. Acho que foi uma excelente exposição, uma excelente viagem no tempo. E talvez eu queira fazer uma conclusão sobre essa figura tão importante para a história da diplomacia do Brasil. Flávio, eu que agradeço e também acho que o momento também foi muito oportuno, porque nós estamos aqui há poucos dias de mais um aniversário de nascimento do nosso Duarte da Ponte Ribeiro, que faria no dia 4 de março, ou seja, daqui a 2 dias, do dia que nós estamos gravando, nós estamos conversando agora, faria a tenra idade de 227 anos. Então, é muito, muito bom a gente ver que a diplomacia brasileira tem essa continuidade, tem esses personagens desde tanto tempo e tem esse nível de excelência, esse nível de acerto, esse nível de engajamento com o Brasil, com as coisas brasileiras. Então, adiantando um pouco o aniversário do nosso personagem, eu também aproveito para cantar parabéns para o nosso Duarte da Ponte Ribeiro. Muito obrigado. Muito obrigado, embaixador. Parabéns. Até logo.